Aburu aboieu. Direto e reto no assunto, né? Como é aqui no nosso canal, sem ficar com muita frescura, muitas saudações, né? Como muitos sacerdotes fazem, né? E pedem para dar link, para se inscrever no canal. Acho que isso aí todo mundo sabe. Quem gostou vai se inscrever, quem gostou vai curtir o vídeo. Enfim, né? Vamos direto ao assunto. E falando mais um pouco sobre a questão da coletividade, né? Eu cheguei em casa agora há pouco, aí estava passeando um pouco na internet, aí vejo lá alguns discursos assim calorosos, né? De sacerdotes que nós conhecemos, inclusive, né? Inclusive o passado deles. E assim, eles mudam de opinião, é impressionante, como quem muda de roupa. Então, no passado, o discurso era um. Depois de 5 anos, o discurso mudou completamente. É impressionante, assim. Né? Mas, cada um nas suas redes sociais faz o que quer. Né? Então, nós não temos o direito de ir lá e criticar. Enfim. Mas aqui no nosso canal eu tenho o direito de me expressar também, né? Então acho que é uma democracia. Cada um fala o que quer nas suas redes sociais e eu também falo o que eu quero aqui na minha. Né? Simples assim. Então, o discurso é de que as religiões de matriz africana, incluindo o Ifá, né? Que o Ifá já é o tradicional. Mas na matriz africana, para também não ficar citando aqui o segmento, né? Tal segmento, tal. Então existem mais de 10 segmentos, acredito eu, até mais, dentro do lado afro-brasileiro. E temos o Ifá, que aí nós temos o sistema Ixexelaguá, tá? Que é o sistema tradicional, ao qual eu já segui, hoje não sigo mais. Eu sigo o sistema do Ifá. O sistema do Ifá, aqui no Brasil, ele se agrega e se adequa à diáspora. O que é isso? Significa que ele não exclui nada aqui no Brasil. Né? Então, o Ifá, aqui na diáspora, no Brasil, se ele passa a comandar uma casa de umbanda, por exemplo, sim, ele comanda. A partir do momento que seguimos Ifá, tá? E não tem como você colocar Ifá como coadjuvante, assim como fazemos com outros tipos de entidade de orixá. Ifá ele vai tomar o comando total da sua vida e da sua casa, isso é fato. Né? Então o que acontece? Aqui no Brasil, se você está numa umbanda, Ifá ele vai coordenar o culto aos espíritos, aos ancestrais aqui da terra. Se o Ifá entrar em qualquer segmento, ele não vai excluir nada. Já o Ixexelaguá, tá? Você cultua energias, forças na parte nigeriana, tá? Iorubás. Então, existe a questão do Ossé de 4 em 4 dias, que é um ritual. Existe uma série de coisas ao qual você tem que seguir o sistema da sua tribo, né, que é a sua família, da mesma forma que ela faz lá na Nigéria, tá? Eu já segui assim, hoje eu não sigo mais, me sinto muito melhor e tenho muito mais resultado, bem-estar, seguindo o sistema agregado, como eu faço, tá? Então, no sistema agregado, Ifá ele pode direcionar, por exemplo, que você preste um culto a uma determinada entidade, que nada tem a ver com a cultura iorubá. Né? Como, por exemplo, uma entidade, um caboclo, por exemplo. Claro que nenhum verso do Odu vai falar caboclo, né? Mas sim, ele vai dizer do ancestral da terra. E o sacerdote,
com o seu conhecimento de oráculo, vai desvendar de que tipo de energia a entidade Ifá está dizendo, tá? Como também eu já vi Ifá falar para uma pessoa que ela tinha que cultuar um determinado espírito que era oriental, que vinha da cultura oriental, né? Ou, por exemplo, Ifá fala assim, que aquela pessoa precisava cultuar uma entidade que vinha da ancestralidade da família da pessoa, né? Do lado europeu, tá? Então, depende muito. O Ixexelabá já não tem isso. Muitas vezes, você precisa cultuar um ancestral seu, chamando ele pelo nome. Claro que tem os procedimentos para isso, mas ali, né, está sendo exato, preciso você fazendo isso. E muitas vezes no Ixexelabá você vai ter que cultuar Babá e Gungun, né? Muitas vezes no Ixexelabá você vai cultuar Babá e Gungun e você tinha que cultuar um outro tipo de Egum, que muitas vezes não tem nada a ver, que não está acostumado com a ritualística iorubá. Só que é esse Egum que você precisa cultuar. Aí que está o pulo do gato, né? Senão a sua espiritualidade fica incompleta. Enfim, são muitos fatores, tá? E lembrando que tudo que eu falo aqui é por experiência, tá? Eu não me presto ao papel de telefone sem fio. Que eu escutei alguém falar, eu venho aqui e falo. Não, isso é ridículo. Eu acho que a gente tem que falar aquilo que a gente viu na prática, vivenciou, né? Então eu também vivenciei muitos sacerdotes se perderem por abandonarem as suas práticas antigas completamente para seguirem o que nigerianos também, metidos a donos da verdade, vinham aqui no Brasil pregar. E eles se perderam. E depois que eles se perderam, esses nigerianos simplesmente falaram para eles, o problema é seu. Você precisa jogar e fazer ritual para acertar a sua vida. Aí o sacerdote jogava, fazia ritual e não acertava nada. Mas agora é porque você tem que jogar e você tem que iniciar para tal orixá, para tal divindade. Tá? E aí a pessoa ia ficar nisso até quando? E aí quando a pessoa se cansou e conseguiu, teve a luz de encontrar um sacerdote que jogou e disse, olha, tem aqui uma entidade, uma energia antiga, que eu vou tentar vasculhar qual que é, que você abandonou, está travando a sua vida. Era esse o pulo do gato, era essa a questão, né? E esses nigerianos também que falavam isso para ele, também são perdidos, tá? Vivem igual cachorros também, se encostando aonde tem alguma vantagem para eles, tá? Então aqui no canal não é canal para ficar agradando ninguém, né? Porque a grande maioria vive assim mesmo, eles se encostam aonde tem alguma vantagem. Quando não tiver mais, você também não serve mais, tá? É o direito deles fazer isso? Não sei se é o direito deles, também não vou dizer que não é. Só que pra mim, então, se eu tiver que lidar com algum deles, então é um jogo. Eu vou agir da mesma forma também, correto? Também cultuo Exu muito bem cuidado, né? Enfim, então, essas pessoas aí, no passado, para vender mercadoria, vender magia, pregavam uma coisa. Aí agora, eles pregam a questão do coletivo. Aí depois mudam de novo, né? E eu fico com pena das pessoas que ficam perdidas, indo na conversa, né, desses sacerdotes. Então agora eu pergunto para você, o coletivo, tá? Você participar de festivais, cantar, dançar, abraçar ali os seus pseudo-irmãos, né? Que vão te abençoar, te desejar tudo de bom na sua vida, né? Tá bom. Mas vamos lá.
E você tem que fazer parte, né, daquele meio ali, daquele conjunto ali. E tudo que você vai fazer, você tem que abrir sua vida, você tem que estar ali desabafando, você tem que compartilhar a sua energia com esses seus pseudo-irmãos, né? Que todo mundo sabe que a grande maioria não está te desejando bem coisa nenhuma. Pelo contrário. Bom, aí é só você imaginar, tá? A grande maioria não está ali querendo ver seu bem. E aí, o tempo vai passando. Qualquer problema que você tenha, o coletivo não vai te ajudar em nada. Você participar de festivais, cantar, dançar, pular e abraçar um monte de gente ali que eu prefiro nem abraçar. E aí, vai resolver o seu problema? Isso vai te trazer evolução dentro do culto, falando agora do lado, né, do culto mesmo. Vai te trazer evolução, você vai ganhar graduação, vai evoluir? Não. O que vai fazer você se aprofundar no culto, primeiramente, são as iniciações, a montagem dos seus odiobós, os seus imulés, os seus boris, os seus ebós, as suas magias, o seu estudo diário, a sua prática, você ter acesso a informações boas. Isso vai fazer você evoluir. O seu contato com os iquins, o seu contato com os odiobós, o seu desenvolvimento nos oriquins, iurês, ofós, orins, na parte da oratória, que dentro do Ifá é muito importante, né? Lembrando que a oratória nada mais é do que uma canalização do que a sua mente, o seu ori, já criou, né? Ou já foi buscar informação dentro dele e você verbaliza, né? Então isso sim é muito importante, tá? Você que é sacerdote, tem uma casa, você que atende pessoas, não adianta falar bonitinho, falar em coletividade. Isso interessa para sacerdotes que recebem mensalidade, correto? Recebem mensalidade, fazem marketing, né? Se mostram muito solícitos e preocupados com o seu problema, mas na hora de resolver o seu problema, você vai ter que pagar o jogo, tá? E você vai ter que pagar os rituais. E todo mundo sabe que isso aí é caro. A matriz africana e principalmente o Ifá são cultos. Eu levo como culto, eu não levo como religião. Eu levo como filosofia de vida e como culto, tá? São os cultos mais caros do mundo. Correto? Principalmente o Ifá. Para quem realmente vai se aprofundar, quem nasceu para ser sacerdote, precisa de toda a estrutura, é o culto mais caro. Eu não conheço o culto e eu estudo outros segmentos, tá? Eu sou um pesquisador também, estudo, tá? O meu carro-chefe é o Ifá, mas eu estudo, né? Também tenho certas iniciações em outros segmentos. O culto mais caro é o Ifá. Você vai investir aí um valor muito grande para você ter toda uma estrutura. E todo mundo sabe que o sacerdote tem que ter uma estrutura pesada, intensa para poder cuidar, atender pessoas. Existem sacerdotes que trabalham mais com magias, outros que vão para o lado mais, no sistema mais religioso, né? De iniciações, de pregar a palavra. Tem outros que são mais individuais. Você tem vários caminhos no sacerdócio. O sacerdócio não significa como, né, eu vi aqui hoje, sacerdotes extremamente egocêntricos que ficam fazendo discursos de coletividade, parecendo candidato a deputado. Né, querendo, como se eles estivessem muito preocupados com o povo do axé.
Eles querem que o povo do axé, eu não vou nem falar aqui, né? Vocês já imaginam. É isso que eles querem. Eles querem que o povo do axé coma na mão deles. Eles não estão nem aí para você. Né? Mas é engraçado, eu fico vendo o discurso deles, as postagens. Nossa, uma coisa assim. É um teatro de ilusão. Né? É um palco aquilo ali. Né? E todo mundo sabe que para você evoluir no culto, né, são as suas coisas pessoais, individuais que você tem que ter. Se você passou por uma iniciação, a iniciação ela não é coletiva. O seu ori não é coletivo. Não, o ori não é coletivo. No meu ori, tá? Se algum outro sacerdote jogar o Okpelé Ifá, agora vai se manifestar um Odu respondendo como está meu ori no momento. Independente do meu Odu Ifá. Porque cada jogo vai aparecer Odus transitórios. Pode ser que em alguns momentos apareça o seu Odu Ifá, o seu Odu de iniciação. Tá? Mas isso aí é outra coisa. Se eu jogar, por exemplo, para você, já vai aparecer outro Odu. Então isso é individual. Cada mente, cada ori é um universo próprio com necessidades próprias. Isso não é coletivo. Então a sua iniciação também não é coletiva. O seu assentamento, né, do seu orixá, por exemplo, do seu ifá, ele também não é coletivo. Ali vão elementos, vão magias, né? Vão pós, vão outras coisas relacionado ao Odu, sacado para você na montagem do seu Odubó. Correto? Então isso também não é coletivo. Isso não tem nada a ver com comunidade. Você vai tomar um buri, a mesma coisa. Você vai passar por um imulé, a mesma coisa. E são esses atos, esse caminho que vai fazer você se aprofundar dentro do culto. Dentro do Ifá. E também se for em qualquer outro segmento, é isso que vai fazer você se aprofundar. O seu estudo diário, a sua prática. E isso não pode depender do coletivo. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho aqui 4 pessoas que qualquer ritual que eu precisar, eu tenho essas 4 pessoas comigo. Eu estruturo elas, tá? E tenho elas comigo. Tenho o meu Oluô também, quando eu preciso me cuidar. Precisa fazer coisas para mim, o meu iniciador. E pronto. Né? Então isso é comunidade? Não, eu não vejo como comunidade, porque eu, por exemplo, tenho... Essas pessoas são pessoas certas comigo, que têm compromissos espirituais comigo. Elas têm mulheres pessoais comigo, de compromisso espiritual. E essas pessoas compartilham tanto das minhas vitórias, quanto me ajudam em qualquer momento que eu estiver. Então isso não é comunidade. Isso é uma família. É diferente. As pessoas têm que diferenciar as coisas. Eu conheci vários nigerianos. Convivi com nigerianos também. E eu não vi nenhum deles, como é dito que eles estão preocupados com o todo. Eles não estão preocupados com o todo. Eles não estão. Eles se estruturam individualmente. E estruturam aqueles de confiança deles, que muitas vezes são da família deles, e isso eles não fazem com outros. Então você pega uma família dela, um franchise, né? Porque praticamente é um franchise que tem. Então um franchise de uma família nigeriana, que tem aí 5 mil membros na família, na diáspora. África, Brasil e no mundo todo. Então o babalaô ali, tá? Responsável por aquele franchise, aquele nome de família, naquela diáspora, então se for aqui no Brasil, ele vai estruturar pessoas de confiança dele. Mas as outras pessoas também
carregam o sobrenome da família e ele não vai estruturar. As pessoas vão ficar lá. Se tem dinheiro, ele faz rituais, só que ele não vai passar coisas realmente de tribo, coisas intensas ele não vai passar. Então, onde é que está a coletividade nisso aí? Tá? Ele vai passar cargos para pessoas de confiança dele. Isso qualquer família vai fazer. Então, como eu disse, na rede social da pessoa, ela fala o que ela quer. Desde que ela não cite, porque se ela citar nome de alguém, aí ela está sujeita também a pessoa invadir o espaço dela, né, para debater aquilo lá em público. Mas como isso não tem acontecido, né? Então também no meu espaço, eu também posso passar minha vivência, né? E minha vivência aqui está sendo direto e reto, tá? Eu, por exemplo, não preciso ficar agradando os outros, como essas pessoas fazem. Eu não preciso ficar aqui lambendo, fazendo joguinho político para que eles falem bem de mim, né? Eu não preciso fazer nada disso. O Ifá, para mim, é uma filosofia, tá? Eu não estou cultuando o Ifá para ficar aparecendo em destaque na mídia do axé. Se Ifá me trouxer esse caminho, tudo bem. É o caminho que faz estar me trazendo, está dentro do meu destino. Se também não trouxer, o mais importante são as coisas básicas, né, na minha vida. Até mesmo na questão de atender pessoas. Se Ifá achar que eu tenho que dar um tempo, eu dou. Se ele diminui as pessoas, eu agradeço. Se ele aumenta, eu agradeço também, né? E o que eu vejo nesses sacerdotes não é isso. Eles não estão seguindo exatamente Ifá. Eles estão seguindo o ego deles. Ifá para eles é uma forma de satisfazer o ego deles. O egocentrismo deles. Que não deixa de ser um egoísmo camuflado de preocupação coletiva. Mas na verdade é um egoísmo. Porque aquele coletivo que eles dizem defender, que eles dizem abençoar, eles querem usar como ovelhas, como marionetes, para trabalharem para o próprio egoísmo deles. Então, vocês vejam como a manipulação é muito grande, né? Então, eles querem uma coisa, mas eles fingem que querem outra, para despistar o egoísmo, para conseguir ir alcançando isso. E esses sacerdotes, o engraçado, que eles nunca querem ter mal-estar com alguém que fala direto e reto, principalmente se falar na cara deles. Eles sempre estão elogiando, dando tapinha nas costas, né? Eles gostam de oprimir e pisar em pessoas fragilizadas, pessoas que estão com depressão. Eles adoram fazer isso. Então, é um vídeo falando mais um pouco sobre essa questão da coletividade, tá? Cada um tira suas conclusões e cada um segue o culto como lhe convém, tá bom? Não adianta falar bonitinho, o culto ele é feito de conveniência. A pessoa quando procura um sacerdote, por exemplo, quando me procura, é porque eu dei resultado para alguém. É porque alguém me indicou. Ou a pessoa se identificou comigo e vê em mim uma forma de conseguir ter um progresso, conseguir ter algo, algum caminho na vida dela. Ela não vai me procurar porque eu falo bonitinho, né? Ou porque... por qualquer outro motivo, né? Que eu não sou ator global, nada disso, mas não é por nenhum outro motivo também, é porque ela vê em mim uma ponte, uma força, enfim, tem alguma conveniência aí, correto? Então é isso, cada um leva o culto como quer. Tem muitas pessoas que levam no coletivo e estão felizes, elas fazem o mínimo da parte de fundamento. Então elas muitas vezes não são nem iniciadas, passaram por 1, 2 buris na vida dela toda, elas não gostam muito. Mas no momento de festa, de festival, para
cantar, dançar, abraçar as pessoas. Elas adoram. E isso é o direito delas também. O orixá abençoa elas assim. Tá? Mas nós temos que entender que essas pessoas não estão se aprofundando no culto. E muito menos ter o caminho para ser sacerdote. Eu estou falando aqui de pessoas como eu, por exemplo, que nasceram para mergulhar mesmo, para entrar de cabeça dentro do culto. Não tem como você seguir desse jeito, né? Você ficar dependente de pessoas desse tipo, que na verdade tem um culto mais como um lado folclórico. Como eu disse, eu respeito, mas eu não posso ficar dependente disso, né? Eu tenho que ter pessoas que me dê acesso. E como eu vou conseguir isso no coletivo? Ué, é muito engraçado isso, né? E esses que pregam isso, vivem comprando livro, né, com a nigeriana lá da Zona Leste que vende, vive pedindo receita para um... Eles buscam o tempo todo a individualidade, mas aí eles pregam o coletivo. Aí entra o discurso de resistência. Ah, porque na escravidão os escravos tinham que se unir. Discursos desconectos. Os tempos são outros e aquilo era uma necessidade do momento. Bom, e falar escravidão, né? A matriz africana, como o Ifá também, são cultos totalmente escravagistas, né? Quem já tem uma caminhada sabe muito bem o que eu estou falando. E é uma escravidão sutil, né? Feita no oculto. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? E eles querem... Aí já querem botar escravidão no meio, etnia, botar tudo aí no meio para justificar a conversa deles. Mas na hora que eles precisam iniciar uma pessoa numa divindade que eles não conhecem, é um tal de por baixo dos panos. Ô, quanto você me cobra para me passar isso aqui? Aí vai lá na nigeriana, aí corre atrás de africano, corre atrás de brasileiro, corre atrás do outro. Aí aquele corre para conseguir toda a receita. Aí em público eles não vão admitir isso. Vão dizer que aprenderam o coloô deles. Sendo que a própria família deles muitas vezes nem passa para eles. É tudo por baixo dos panos. Essa é a grande realidade da religião. Da religião, né? Do culto. Tá? Então cada um tira suas conclusões. Tá certo? Eu acho engraçado as indiretas, né? Não sei se é pra mim. Né? Não sei se a indireta é pra mim, mas é meio estranho. Porque a gente fala sobre isso numa semana, na outra já aparece vídeo, postagem em Facebook falando disso, né? Engraçado. Bom, se me citar, aí eu me dou no direito de invadir o espaço deles para debater em público. Já deixo até bem claro isso, né? E eu já debato pesado. Eu não vou ficar debatendo para ficar de agrados. E muito menos como tem determinados sacerdotes que jogam indiretas. Quando alguém se ofende, eles pedem desculpa. Quer dizer, ridículo, né? Não sustentam aquilo que eles falam. O que falam escondido não tem coragem de repetir isso no público. É falado uma coisa no particular, difamam, queimam e em público se fazem de amiguinhos. Né? Então, cada um tira suas conclusões, tá? Cada um vê aí o que está buscando dentro do culto. Você tem todo o direito de gostar de festas, festivais, né? De ficar no meio daquele clima, se é de alegria ou uma pseudo-alegria, eu não sei. Mas aquele clima do povo tá se abraçando, tá se abençoando, né? Que também não sei se está abençoando, mas, enfim. Você se sente bem assim, o orixá permite, continua. Mas, repetindo, quem quer se aprofundar no culto, quem nasceu mesmo com um dom, por exemplo, para magia, que precisa ter diversas ferramentas
com ele, ou para a vida dele, ou para trabalhar, no caso já de sacerdote, né? Ou no caso de pessoas que só mexem com magia também, não tem como a pessoa evoluir nesse meio, desculpa, não tem como falar diferente. Ela vai precisar passar por vários atos e que não são atos públicos, não são atos comunitários. São atos que a pessoa vai ter que investir financeiramente, vai ter que mostrar confiança e vai ter que ter um projeto na vida dela financeiro para poder ter acesso a isso. Tá? E todo mundo que está dentro do culto sabe muito bem o que eu estou falando. Ninguém vai te dar isso de graça, ninguém é bonzinho no culto. É um culto cheio de manipulação, é um culto cheio de lobo travestido de ovelha, é um culto cheio de gente falsa, que faz discurso político aí para convencer os outros e não vive o que prega, tá? Por isso que eu odeio sacerdote que dá uma de bonzinho, de intelectual, eu odeio isso aí, tá? Eu tenho amigos assim, também se ofenderem eu não posso fazer nada. Mas eu também tenho amigos que já são rasgados mesmo, que já falam, ó, eu sou assim, gostou, não gostou. Esses daí, por exemplo, eu respeito muito mais. Seja o caminho espiritual que eles levem. Pelo menos são autênticos. Eles pregam o que eles vivem, né? Então, cada um aí tira suas conclusões sobre se o IFA ele é coletivo ou se ele é um caminho individual, pessoal. Axé.